Pessoal, nesse nosso encontro, nós temos uma complementação sobre contratos eletrônicos. E no material da semana passada, nós tivemos acesso, então, a um evento onde se abordou a questão dos contratos eletrônicos, especialmente na área do consumidor. Eu queria aqui tecer alguns comentários sobre essa dinâmica, né, e esses conceitos relacionados aos contratos eletrônicos. Então, um ponto que sempre foi muito desafiador para o direito é como lidar com essas novas tecnologias que trazem, por assim dizer, alguns desafios, né, trazem mudanças que afetam, então, a maneira, né, como se vai encarar esses fenômenos, porque os contratos, e não só os contratos, né, mas os diversos atos, negócios celebrados, antes de existir uma massificação de novas tecnologias e de acessos que desmaterializam a relação, se baseavam em algumas regras, e regras que basicamente foram concebidas, né, foram estruturadas para um modelo físico, um modelo tangível, então das pessoas que se falam, se encontram, né, se cumprimentam e têm um contato presencial. É evidente que a nossa legislação, já há algum tempo, também está preparada para esses atos e esses negócios que vão ser praticados, vão ser celebrados por meios como o telefone, né, que não é assim tão novo, mas já colocava ali elementos de retirada, por exemplo, de um contato, né, mais presencial. Mas é um grande desafio para o direito nessas novas tecnologias, e especialmente na contratação, né? O direito ele é desafiado então por isso. E na contratação eletrônica, a princípio, né, nós não temos uma mudança, como se diz, né, isso a gente reafirma aqui, uma mudança do contrato em si, porque o contrato continua sendo algo que se estabelece a partir do encontro de vontades das pessoas, né, dos contratantes. Então, quando nós temos uma aceitação e uma proposta, e isso está no conceito de contrato, né, estruturalmente a gente tem o acordo de vontades, nós vamos ter, então, quando houver esse acordo de vontades, nós vamos poder afirmar que existe, né, um contrato celebrado, um contrato existente, que vai possibilitar as partes exercerem reciprocamente, né, as suas pretensões, ou seja, eles vão poder exigir, né, direitos, vão poder exigir deveres, posições jurídicas umas das outras, uma parte da outra, ou se forem mais partes presentes no acordo, que assim então será. Então, o meio virtual ele não altera o conceito, o que vai alterar é justamente a visualização de quando nós temos um contrato, né, e dos problemas que vão, ou desafios, melhor colocado, dos desafios que vão, então, ser ali impostos, né, para quem está lidando com o fenômeno da contratação. Então, primeiro ponto, né, o conceito de contrato continua o mesmo, que é acordo de vontades. E esse acordo de vontades agora vai se dar de uma forma muito mais massificada, não pela via presencial, mas pela via de pessoas que não vão se enxergar, inclusive. Não se veem, não se tocam, talvez jamais venham a se conhecer quando nós estamos falando de contratos mais massificados, contratos de consumo eletrônicos, por exemplo. A gente está falando aqui de contratação eletrônica que serve para todos os tipos de contrato. Nós já vimos aqui uma distinção entre contratos empresariais, contratos civis e contratos de consumo. Então, quando a gente fala de contratos eletrônicos, pode ser para qualquer uma dessas espécies, né, de contratos. Mas é inegável que o contrato por natureza, ou a espécie contratual por natureza que talvez propicie, talvez massificadamente, né, de uma forma mais expandida, tenha sido afetada pela contratação eletrônica, seja o contrato de consumo, porque efetivamente os fornecedores vão, né, acessar os seus clientes, seus usuários
consumidores por meio digital, por meio virtual, e assim celebrar os variados negócios, né? E a gente pensa nas plataformas online, plataformas de comércio eletrônico, plataformas de venda e compra de mercadorias. E ali se estabelecem contratos dioturnamente, é inegável isso. Quando a gente fala de contratos eletrônicos, e eu sempre friso isso, vocês viram naquela intervenção, né, da palestra, a gente sempre trata então de falar do meio digital, do meio eletrônico, e das formas e dos problemas que nós temos e as formas para resolver isso, relacionados à identificação das pessoas e relacionado também à questão da integridade do conteúdo do contrato. Ou seja, nós vamos nos perguntar, as organizações se perguntam o que podemos utilizar para nos identificarmos online, sabermos que estamos contratando com a pessoa com a qual queremos contratar, ou que quem está contratando com a gente, daí se a gente é um fornecedor, uma empresa, e está sendo procurado, né, por um consumidor, para que nós tenhamos a certeza de que esse consumidor realmente é o consumidor que diz que é. Porque uma das dificuldades da internet, uma das dificuldades da contratação online, justamente é de saber quem são os participantes da relação. Nós temos que identificar as pessoas. E nesse contexto, nós temos mecanismos de identificação dessas pessoas e são essas assinaturas eletrônicas, né? Então, quando a gente acessa um site de internet, deixa o nosso login e senha para nos identificarmos, quando a gente se identifica também com o nosso endereço e outras informações pessoais nossas, nós acabamos ali, por assim dizer, colocando, né, as informações relacionadas à nossa pessoa que vão cumprir essa função de identificar, então, o usuário. E notem que nesse tipo de contratação não vai existir uma assinatura efetiva como a gente conhece daquela feita no papel, manuscrita, mas vai haver uma vinculação da nossa vontade. Então, a proposta que a gente aceita, né, o contrato que a gente celebra, por outros elementos que vão dar confiança, por outro lado, de que nós somos nós mesmos e queremos aquilo que manifestamos nessa vinculação aí que se estabelece. Então, se a gente acessa um site, escolhe uma mercadoria, ou se a gente acessa, né, o fornecedor por meio que seja troca de mensagens por aplicativos de mensagens instantâneas, que seja por e-mail, que seja mesmo pelas plataformas, ou que seja pela troca de documentos eletrônicos, né, nós temos formas de nos vincular à nossa vontade e, portanto, formar um contrato. E uma dessas formas, claramente, é essa identificação que a gente faz, inclusive, às vezes até por um simples e-mail, né? E notem que existe um elemento aqui muito importante, especialmente na contratação online, que é feita direcionado ao consumidor, que é justamente o meio de pagamento, porque o meio de pagamento, ele praticamente atesta a identidade da pessoa, né? Quando se conclui uma compra e os dados que são colocados depois batem, né, ou são confirmados pelos dados do cartão de crédito, é como se aquilo atestasse a identidade da pessoa. Aí vocês vão dizer, mas professor, é possível que alguém tenha um cartão de crédito clonado, um cartão de crédito que não é daquela pessoa mesma, mas sim de um outro usuário, né? Um cartão clonado, um cartão com os dados que tenham sido indevidamente obtidos. E claro que isso existe, até num percentual que não dá para se desconsiderar, mas nesse caso a gente sabe como isso é resolvido. É um contrato que vai ser depois desfeito, porque a pessoa vai contestar a eventual transação realizada que não tenha contado com a sua autorização. Então é um elemento muito importante, esse elemento da autorização, né, que se fala em termos mais de tecnologia da informação, que é esse elemento que agrega a efetiva vontade da pessoa na vinculação eletrônica, né? Até no direito, nesse contexto, não entra muito essa palavra autorização, que tem um outro significado, mas entra sim a vinculação da vontade. E às vezes, então, quando eu não tenho a vontade, porque alguém utilizou a minha identidade, eu tenho o que se chama às vezes também de furto de identidade, é evidente que não vai haver eficácia nessa vinculação, não tem a vontade da pessoa e nós não temos um contrato com aquela pessoa naquele caso. Nós temos
evidentemente uma fraude, foi burlado um sistema, né? Um sistema que identifica pessoas com meios de pagamento e, portanto, evidentemente que o fraudador até pode ter tido êxito em receber a mercadoria, mas alguém vai arcar com esse prejuízo. E aqui eu queria colocar que ele é um contrato que, na verdade, ele carece, né, de uma perfectibilização, ele não é um contrato que foi celebrado de uma maneira adequada, porque não há vontade de uma das partes, tá? Mas no mais das vezes, quando a gente não está falando de fraude, é interessante notar isso, que o contrato é celebrado com cliques, né? com a digitação de informações e concluindo com o meio de pagamento que atesta, né, que aquela pessoa é ela mesma, foi anteriormente identificada pela instituição financeira que atribuiu aquele cartão de crédito, por exemplo, e as coisas funcionam. Então, existem assinaturas eletrônicas, existem meios de apor a vontade, confirmar a vontade de contratos, que são esses de informações que nós temos e que nós vamos colocar nos sites, para exemplificar, ou vamos colocar, né, num formulário online, vamos colocar num e-mail ou mesmo numa conversa de troca de mensagens instantâneas, e a partir daí nós vamos ter a vinculação contratual, né? Nós chamamos isso de uma identificação um pouco mais primitiva, mas não deixa de ser uma identificação que cumpre a sua função, né, de vincular a parte. Então, contratualmente, a gente pode dizer que há aqui um contrato. Quanto ao conteúdo do contrato, esse conteúdo vai variar, ele pode ser, conforme a contratação, ele pode ser estipulado pelas partes numa conversa por correio eletrônico, numa conversa por mensagem instantânea, mas no mais às vezes, nesses contratos que são direcionados ao usuário consumidor, nós vamos ter cláusulas contratuais gerais pré-estipuladas que constam muitas vezes do site, constam muitas vezes, né, dos formulários online que são simplesmente clicados para concordar com o teor da contratação, e vai se considerar isso válido, vai se considerar isso eficaz e, portanto, um contrato. É evidente que eventual abusividade nesses negócios assim celebrados vai ser controlada posteriormente, via Poder Judiciário, né, na atuação eventual da parte prejudicada, ou até mesmo via Ministério Público, se nós estivermos falando aqui de um caso que acabe tendo uma dimensão um pouco maior, afetando uma gama de prejudicados mais ampla. Então, mas nós vamos ter uma contratação. Uma outra possibilidade da contratação eletrônica também, imagine no comércio envolvendo duas empresas, então no business to business, como se chama, né? Naqueles contratos empresariais, é que ambas as empresas celebrem um contrato de uma maneira eletrônica, né? Nós temos alguns exemplos, muitos exemplos de empresas, né? Hoje vocês talvez conheçam, saibam disso, que não utilizam mais o papel para celebrar contratos, mas utilizam efetivamente o instrumento contratual quando é celebrado um instrumento contratual, porque aqui eu mencionei outras hipóteses em que não se faz um contrato onde tem a qualificação das partes e cláusulas, né? Mas aqui a gente pode simular, né, uma possibilidade, isso acontece realmente, de haver um contrato bonitinho, celebrado, com a descrição das partes, né, contratante, contratado, o conteúdo das cláusulas, o objeto do contrato, o preço, as diversas estipulações que existem no contrato, e as partes podem fazer isso inteiramente pelo meio digital, com um documento eletrônico, com um arquivo digital, e elas vão assinar. E aqui também há uma possibilidade ampla de uma ampla gama de assinaturas possíveis, mesmo aquilo que eu antes mencionei, as partes podem, se quiserem, simplesmente colocar no final a digitação do seu nome, né, se entenderem que estão vinculados e começarem a cumprir assim um contrato, bom, é um contrato, porque se existe até contrato verbal, por que não vai poder, né, ser válido e eficaz um contrato que seja celebrado de uma forma eletrônica, mas um pouco mais informal? Mas também as partes podem se valer do que se denomina de assinatura digital. Aí nós temos uma identificação presencial anterior de cada uma das partes e elas vão obter um certificado digital e elas vão então atuar no mercado, fazendo negócios, se identificando em sites, praticando os mais variados atos e negócios a partir desse mecanismo de identificação
que vai lhes permitir, então, se vincular de uma maneira mais segura. Por quê? Porque anteriormente, para elas obterem esse certificado digital, elas compareceram presencialmente a uma autoridade certificadora, como se chama. Elas foram lá presencialmente, foram identificadas e agora elas têm um mecanismo que tem até uma validade, certificado digital, até 3 anos, em que elas vão utilizar esse mecanismo, para se identificar online, assinar contratos, praticar os mais variados atos. E essa é uma possibilidade um pouco mais formal, reconhecida na legislação brasileira, a partir de uma medida provisória lá do ano de 2001, portanto tem 20 anos, né? Uma medida provisória que atribui o mesmo valor jurídico probatório para os documentos que forem assinados digitalmente, né? O mesmo valor jurídico probatório dos documentos assinados com a caneta, assinados manuscritamente. Então tem um valor jurídico probatório mais robusto, né? Notem que a primeira menção que eu fiz aqui de exemplos eram exemplos que eram focados em mecanismos bem mais inseguros de atribuição de autoria, autodeclarados de que a pessoa era ela mesma, né? Não esse onde eu compareço perante alguém especializado em identificar, que vai me identificar a partir de documentos que eu vou apresentar e vai dizer assim, bom, esse é o Fabiano, eu vou atribuir a ele um certificado digital para que ele vá online agora, né, nas mais variadas possibilidades que existem de aplicações e compre, que faça negócios, realize transações, pratique atos, se relacione com o poder público, se relacione com a Receita Federal, etc, 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 com maior garantia de que é ele mesmo. É totalmente diferente de eu entrar aqui num site do nada e começar a dizer que eu sou eu mesmo. Com um certificado digital, eu estou dizendo que eu sou eu mesmo, mas a partir de um terceiro que primeiramente me identificou, e um terceiro, inclusive, que se submete a uma regulação estatal, que é credenciado, que paga taxas, né, e que tem na sua rotina e no seu DNA, por assim dizer, a identificação de pessoas para que elas atuem online, fazendo negócio e praticando os mais variados atos. Então a gente poderia, assim, em síntese, dizer que um desses elementos mais fundamentais que eu queria indicar para vocês, chamar a atenção, para que vocês fiquem bem atentos, é justamente essa questão de que meio digital, o contrato continua sendo possível de ser realizado, não tem uma proibição no Brasil e vai se atribuir a força probatória, né, conforme o que seja apresentado para as partes. Então, né, eu não posso simplesmente aqui criar um e-mail com o nome de uma outra pessoa e pretender que tudo que se faça dali, que é uma fraude no final das contas, né, um e-mail falso, uma identidade falsa, seja reconhecido depois como uma vinculação, uma proposta de compra ou uma vinculação contratual a essa pessoa que não é ela mesma, né? Então nós vamos ter que analisar caso a caso a robustez do meio empregado para que a gente tenha a vinculação contratual atribuída ou não a alguém. Perfeito? Então essas eram algumas mensagens relacionadas aos contratos eletrônicos, complementando o que a gente já viu e o material que já está disponível. E a gente fica sempre à disposição na continuidade do nosso estudo, que vai seguir então na semana que vem com proteção de dados.